Olá, pessoal, tudo bem? Hoje em nossa aula nós vamos fazer a correção das páginas 148, 149 e 150 sobre regra de três simples e regra de três compostas. Vamos lá? O nosso primeiro exercício diz o seguinte: um confeiteiro produz 336 cupcakes em 3 horas. Quantas horas ele levaria para produzir 1.008 cupcakes? Então, gente, primeira coisa, montar a nossa tabelinha, né? Então, nós temos aqui cupcakes, né? Vou colocar assim, ó, cupcakes. E nós temos o tempo em hora, tá? Tempo em hora. Então, o confeiteiro produz 336 cupcakes em 3 horas, certo? Quanto tempo ele levaria para produzir 1.008 cupcakes? Então, o tempo é a grandeza que a gente quer descobrir, certo? Então, vamos lá. Para a gente resolver esse problema, nós temos que comparar, verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como vocês viram, nós só temos duas grandezas. Então, se trata de uma regra de três simples. Então, se a gente aumentar, gente, a quantidade de cupcakes, o que vai acontecer? Eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo para produzir? Com certeza, vamos precisar de mais tempo. Então, essas duas grandezas, quantidade de cupcake e tempo, são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, para resolvermos, nós vamos usar a propriedade fundamental das proporções, que diz o quê? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, porque essas duas razões têm mesma constante de proporcionalidade. Então, nós vamos ter lá assim, ó, 336 está para 1.008, assim como 3 está para x, certo? Então, produto dos extremos igual ao produto dos meios. 336 vezes x, 336x é igual a 3 vezes 1.008. 336x vai ser igual, aqui vai dar 24, vai 2, dá 0, 3. 3.024. Como nós não queremos 336x, x vai ser igual a 3.024 dividido por 336. Então, resolvendo essa divisão, nós vamos obter igual a x, ou seja, nosso confeiteiro vai precisar de 9 horas. Então, a nossa resposta levaria 9 horas, certo? Então, esse é o exercício 1. Vamos lá para o 2. Para viajar da cidade A para a cidade B, Laís dirigiu seu carro durante 2 horas a uma velocidade média de 75 km por hora. Supondo que Laís desejasse fazer a viagem em 1 hora e 30 minutos, a que velocidade média ela teria de viajar? Então, nós temos aqui que a Laís vai da cidade A até a cidade B com uma velocidade média de 75 km por hora, certo? Ela faz essa viagem, o tempo que ela gasta é de 2 horas, certo? Para ela fazer essa viagem em 1 hora e meia, ou seja, 1,5 horas, tá? Vamos transformar isso aqui tudo para hora. Qual a velocidade que ela deveria usar? Então, lembrando que a gente tem que trabalhar com as unidades de medida sempre iguais, tá, gente? Então, se eu tenho hora aqui, eu tenho que transformar 1 hora, tenho que transformar os 30 minutos em hora também, tá? Então, por isso, 1,5. Porque 30 minutos é igual a meia hora. Então, agora vamos analisar as nossas grandezas. Se eu diminuir o meu tempo de viagem, o que vai ter que acontecer com a minha velocidade para que eu consiga realizar a viagem? A velocidade que eu vou estar empregando, né? A velocidade que eu vou ter que ir tem que ser o quê? Maior. Então, se eu diminuir o tempo, a velocidade tem que ser maior. Então, logo, as nossas grandezas velocidade média e tempo são o quê? Inversamente proporcionais.
E como que a gente resolve regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais? Produto da primeira linha é igual ao produto da segunda linha. Ou, se vocês preferirem, invertam a grandeza a tempo e multiplica cruzado, ok? Mas eu acredito que essa forma é mais simples. Então, vamos fazer produto da primeira linha. Então, 75 vezes 2 é igual a x vezes 1,5. Então, nós vamos ter 2 vezes 75, 150. Igual x vezes 1,5, 1,5x. Logo, a gente não quer 1,5x, a gente quer saber um único x. Então, x vai ser igual a 150 dividido por 1,5. X vai ser igual a 100 quilômetros por hora. Então, a nossa amiga Laís vai ter que viajar a 100 km por hora para fazer o mesmo percurso que ela fez em 1h30, certo? Vamos lá agora para o exercício 3. Uma torneira gotejando desperdiça 92 litros de água em 2 dias. Em 30 dias, quantos litros de água serão desperdiçados por essa torneira? Então, nós temos uma torneira que gotejando desperdiça 92 litros em 2 dias. Quanta água essa torneira vai desperdiçar em 30 dias? Então, vamos ver. Então, nós temos as grandezas litros, a água desperdiçada, né? E o tempo em dias, certo? Então, a nossa torneira, 92 litros em 2 dias. Em 30 dias, quantos litros serão desperdiçados? Então, essa é a nossa pergunta. Então, imaginem lá comigo, gente. Se eu aumentar o tempo, a minha torneira vai desperdiçar mais ou menos água? Se eu tenho mais tempo dela gotejando, com certeza vai ser desperdiçado mais água. Então, as nossas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Ou seja, 92 está para x, assim como 2 está para 30. Então, aqui vamos aplicar a técnica de cancelamento para facilitar nosso trabalho, tá? Então, ó, 2 e 30 são divisíveis por 2, vai ficar 1 sobre 15. Então, nós vamos ter lá produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, x vezes 1, x vai ser igual a 92 vezes 15. Então, x vai ser igual a 92 vezes 15, 1.380 litros. Ou seja, essa torneira continuar gotejando no mesmo ritmo, em 30 dias ela gastará 1.380 litros de água, certo? Então, agora número 4. Durante certa promoção, uma livraria está vendendo cada um de seus livros por preços iguais. Se nessa promoção 3 livros custam R$ 105, qual será o valor de 8 livros? Nós temos a quantidade de livros e nós temos o valor, né, em reais, certo? Então, 3 livros, gente, custam R$ 105. Quanto que custará 8 livros? Então, se eu aumentar a quantidade de livros, o que vai acontecer com o valor a ser pago? Também vai aumentar. Ou seja, a quantidade de livro e o valor a ser pago são grandezas diretamente proporcionais. Então, para resolver, o que a gente vai usar? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Ou seja, 3 vezes o x é igual a 8 vezes 105. Então, 3 vezes x, 3x. 8 vezes 105 dá 40, dá 4.840. Logo, x é igual a 840 dividido por 3. X vai ser igual a 280. Então, nessa livraria, se eu comprar 8 livros, eu pagarei, no caso, R$ 280. Certo? E assim, a gente resolve o exercício 4. Bem simples, né, gente? Vamos lá, então, para o exercício 5.
Para percorrer 242 quilômetros, o carro de Eduardo consumiu 22 litros de combustível. Considerando as mesmas condições, quantos quilômetros seu carro percorrerá com 37 litros? Então, nós temos aqui distância e nós temos também o consumo, certo? Em litros. Vamos pôr aqui, consumo em litro, distância em quilômetros. Então, 242 quilômetros foram feitos com 22 litros de combustível. Se ele tiver 37 litros, quantos quilômetros fará? Então, pensa comigo. Se eu aumentei a quantidade de combustível a ser consumido, o que vai acontecer com a distância percorrida, gente? Eu vou conseguir percorrer mais quilômetros ou menos quilômetros? Se eu tenho mais combustível, eu consigo percorrer mais quilômetros, né? Vou fazer uma quilometragem maior. Então, as nossas grandezas, distância e quantidade de combustível a ser consumido são o quê? Diretamente proporcionais. Então, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Ou seja, 22 vezes o x é igual a 242 vezes 37. Então, nós temos que 22x é igual a 8.954. Como a gente não quer 22x, x vai ser igual a 8.954 dividido por 22. Logo, x vai ser 407 quilômetros. Ou seja, o nosso amigo Eduardo, com 37 litros de combustível, consegue percorrer 407 quilômetros, certo? Então, vamos lá agora para o 6. Para alimentar 8 cães durante 30 dias, uma ONG de abrigo de animais abandonados necessita 96 kg de ração. Caso nenhum cão seja adotado e sejam resgatados mais 7 cães, qual será o consumo de ração em 30 dias? Legal. Então, vamos ver o que nós temos que determinar aqui, a quantidade de ração. Nós temos 8 cães que são alimentados durante 30 dias, consomem 96 quilos de ração. Ele quer saber, quando tiver mais 7 cães, qual será o consumo em 30 dias. Se vocês observarem, nós temos 3 grandezas, certo? Só que a grandeza tempo é exatamente a mesma, então a gente não precisa considerar ela, ok? Então, nós só vamos considerar a grandeza quantidade de animais e quantidade de ração, tá? Então, nós vamos montar uma regra de 3 simples, usando as nossas informações do problema. Então, nós temos ali cachorros, né, cães, e quantidade de ração em quilograma. Então, 8 cães consomem 96 quilos, né, durante 30 dias. Com mais 7 cães, ou seja, com 15 cães, quanto de ração será consumido? Então, aqui, ó, se nós aumentarmos a quantidade de cães, consequentemente, a quantidade consumida de ração vai ser aumentada, né? Então, nós temos uma regra de 3, diretamente proporcional. Ou seja, produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios, fazer a multiplicação em x. Então, 8 vezes x, 8x, é igual a 15 vezes 96. Então, 8x vai ser igual a 1.440. Como a gente não quer 8x, x vai ser igual a 1.840 dividido por 8. X vai ser igual a 180 quilogramas de ração vão ser utilizadas para se alimentar 15 cães em 30 dias, certo? Vamos lá agora para o nosso próximo exercício. Exercício 7. Certa máquina produz 8.000 embalagens plásticas funcionando 3 horas diárias durante 4 dias. Em quantos dias essa mesma máquina produzirá 10.000 embalagens plásticas, funcionando 5 horas diárias? Então, nós temos número de embalagens, nós temos
tempo em hora trabalhado e nós temos tempo em dia, em dias trabalhados, certo? Então, 8.000 peças são produzidas trabalhando-se 3 horas por dia durante 4 dias. Então, 10.000 embalagens, desculpa, vão ser produzidas em quantos dias trabalhando 5 horas diárias? Então, a minha grandeza que eu quero descobrir é o tempo em dia. Então, vamos lá, gente. Vamos analisar nossas grandezas. Então, qual é a grandeza que nós queremos descobrir primeiramente? A grandeza que a gente quer descobrir é o tempo em dias. Então, vamos já copiar ela aqui, 4 sobre x. E agora vamos comparar as grandezas que a gente tem, que a gente conhece, com o tempo em dias. Então, vamos pensar lá. Se eu tiver mais embalagens para produzir, eu vou precisar de mais dias trabalhados ou menos dias trabalhados? Mais dias trabalhados, certo? Então, vamos facilitar o nosso trabalho aqui, cortar 3 zeros aqui, ó, de cada um. Tá? Então, a nossa grandeza, a quantidade de embalagens a ser produzidas e o tempo trabalhado em dias são o quê? Diretamente proporcionais. Então, vamos copiar a nossa razão exatamente como ela está. 8 sobre 10 vezes. Agora, vamos lá para a nossa outra grandeza. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para produzir a mesma quantidade de embalagem? Estou trabalhando mais por dia. Então, eu vou precisar de menos dias para produzir a mesma quantidade de embalagem. Logo, as nossas grandezas, tempo trabalhado em horas e tempo trabalhado em dias, são o quê? Inversamente proporcionais. Se eu trabalho mais horas por dia, eu vou precisar de menos dias para fazer o meu trabalho. Então, nós temos que fazer o quê? Inverter essa grandeza tempo em hora. Então, ao invés de 3/5, nós vamos trazer aqui 5/3. Lembrando que a resolução da regra de 3 composta, gente, a razão da grandeza que eu quero encontrar é igual ao produto das outras grandezas que eu conheço, né? Depois de analisado se elas são diretamente ou inversamente proporcionais pela grandeza desconhecida, certo? Então, vamos lá, vamos simplificar aqui. Então, multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, se vocês observarem, o 10 e o 5 são múltiplos, então vai dar 1 e fica 2. 8 vezes 1, 8. 2 vezes 3, 6. Já temos a nossa proporção. Agora, nós podemos aplicar o quê? Propriedade fundamental das proporções. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 8x vai ser igual a 24. Logo, x vai ser igual a 24 dividido por 8. X vai ser igual a 3. Então, trabalhando 5 horas por dia, a nossa empresa vai produzir 10.000 embalagens em 3 dias. Ok? Agora vamos lá para o exercício 8. Para transportar uma carga de 5.280 metros cúbicos de óleo vegetal, uma empresa usa 4 locomotivas, cada uma com 22 vagões de armazenagem. Quantos metros cúbicos de óleo vegetal pode ser transportados por 6 locomotivas com 18 vagões cada uma? Então, vamos lá. Então, nós temos o volume transportado, né, de óleo vegetal, nós temos o número de locomotivas e nós temos o quê? A quantidade de vagões. Então, vamos colocar assim. Então, 5.280 litros são transportados em 4 locomotivas com 22 vagões. Quantos metros cúbicos serão transportados por 6 locomotivas que têm 18 vagões? Então, a grandeza que nós queremos descobrir é o volume de óleo vegetal transportado. Então, já vamos copiar essa grandeza que a gente vai querer determinar aqui. Vamos trazer a razão formada por ela.
Agora, vamos comparar, gente, as grandezas que nós conhecemos com a que a gente não conhece. Então, se eu tiver mais locomotivas para transportar o meu óleo vegetal, eu vou conseguir transportar mais ou menos óleo vegetal? A gente consegue transportar mais óleo vegetal, certo? Então, a grandeza, volume a ser transportado e número de locomotivas são o quê? Diretamente proporcionais. Então, vamos copiar a razão conforme ela está ali. Então, 4 está para 6. Vezes, agora vamos comparar a nossa grandeza vagões. Se eu tiver menos vagões, tá? Tem um menor número de vagões, eu vou conseguir transportar um maior ou um menor volume de óleo vegetal? Vou conseguir transportar um menor volume de óleo vegetal. Diminuiu a quantidade de vagões, diminui a quantidade a ser transportada. Então, a nossa grandeza, número de vagões e volume de óleo transportado são também diretamente proporcionais, ó, porque uma diminuiu, a outra diminuiu também na mesma razão. Então, nós vamos copiar exatamente igual está aqui os nossos vagões, 22 sobre 18. Agora, para a gente resolver essa expressão, 5.280 está para x, assim como o produto de 4/6 por 22/18. Então, nós vamos fazer a multiplicação. Vamos aplicar a técnica de cancelamento para facilitar. O 6 e o 4 são múltiplos de quem, gente? São múltiplos de 2, né? Então, 4 por 2 sobra para nós 2. 6 por 2 sobra 3. Ah, esse amarelinho não está aparecendo. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. O 2 e o 18 também são divisíveis. Então, aqui 2 dá 1 e 18 por 2 fica 9. Então, simplificamos. Agora, vamos resolver a nossa multiplicação. 1 vezes 22, 22. 3 vezes o 9, 27. E aí, nós temos a nossa proporção. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, 22x é igual a 27 vezes 5.280. Então, 22x vai ser igual a 142.560. Logo, x é igual a 142.560 dividido por 22. X vai ser igual a 6.480. Ou seja, usando 6 locomotivas com 18 vagões, vai ser possível transportar 6.480 metros cúbicos de óleo vegetal. Ok? Então, esta é a nossa resposta. Certo? Vamos lá para o exercício 9. Em uma fazenda, 3 máquinas agrícolas trabalhando 10 horas por dia levam 40 dias para completar a colheita de certa cultura. Quantos dias de trabalho seria necessário para que 5 dessas máquinas, trabalhando 8 horas por dia, completassem a mesma colheita? Então, vamos lá. Nós temos número de máquinas, tempo em hora e nós temos tempo em dias, né? Então, 3 máquinas trabalhando 10 horas por dia levam 40 dias para fazer uma colheita. 5 máquinas trabalhando 8 horas por dia vão levar quantos dias para fazer o mesmo trabalho? Então, a grandeza que a gente quer determinar é o tempo em dias. Já vamos copiar aqui, 40 sobre x. É igual ao produto das outras duas grandezas que a gente conhece, depois de analisada se são direta ou inversamente proporcionais à grandeza que a gente quer determinar, certo? Então, vamos lá. Vamos comparar agora.
Se eu trabalhar com 5 máquinas, eu vou fazer a minha colheita em maior ou menor quantidade de dias, gente? Tenho mais máquinas trabalhando, a quantidade de dias vai o quê? Diminuir, certo? Então, as nossas grandezas, quantidade de máquinas e dias trabalhados são o quê? Inversamente proporcionais. Se eu aumentar a quantidade de máquinas, eu vou precisar de menos dias para fazer a mesma colheita. Então, vamos inverter a nossa grandeza, quantidade de máquinas. Então, vai ser 5 terços vezes. Agora, vamos comparar a nossa grandeza, tem horas trabalhadas com tempo em dias. Se eu diminuir o número de horas trabalhadas diárias, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para fazer o mesmo trabalho, gente? Eu diminuir a quantidade de horas, então, consequentemente, eu vou ter que trabalhar mais dias. Ou seja, as nossas grandezas tempo em hora e tempo em dia são o quê? Inversamente proporcionais. Então, nós temos que inverter a nossa grandeza tempo em horas. 10 oitavos vai ficar 8 décimos, certo? Agora, vamos resolver lá descobrir a nossa proporção. Então, 40 sobre x vai ser igual. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Se a gente analisar, ó, 5 e 10 são múltiplos de 5. Então, aqui vai ficar 1 e aqui fica 2. 8 e o 2 também são múltiplos de 2. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 1. Multiplicando 1 vezes 4, 4. 3 vezes 1, 3. Agora, resolvendo, produto dos extremos igual ao produto dos meios. 4 vezes x é igual a 3 vezes o 40. 4x vai ser igual a 120. X é igual a 120 dividido por 4. X vai ser igual a 30. Ou seja, com 5 máquinas trabalhando 8 horas por dia, a nossa colheita, né, vai ser feita em 30 dias. Certo? Muito bem, gente. E assim a gente termina a nossa correção. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então, pessoal, o que a gente tinha para nossa aula de hoje era isso, tá? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas de vocês. Mas se mesmo assim ainda ficou alguma dúvida, manda para a prof lá no WhatsApp a perguntinha que a prof vai ter prazer em auxiliá-los, ok? Tenham todos um bom final de semana, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!